uma introdução rápida. A gente estava vendo a nossa âncora histórica, não é? Como é que Daniel colocou a âncora histórica? Ele colocou as imagens que ele viu, que primeiro foram de uma estátua, as peças do corpo, depois foram de animais feras selvagens, e agora estão sendo de animais do santuário, tá bom? E ele associou cada uma da parte do corpo, do animal, a um império, tá bom? No momento que você associa um império, você entende o encadeamento histórico, não é mais possível você pegar aquele trecho da Bíblia e jogar ele lá para o passado remoto, tá? Ou fazer o contrário, jogar ele lá para o futuro que ainda não aconteceu. Não é possível, porque está ancorado. Qualquer um bate o olho, vê as características e entende. Isso aqui é Babilônia, isso aqui é Medo-Pérsia, olha Roma aqui, olha aqui, o desdobramento, Roma papal. Não tem como escapar, tá bom? Então, por que é feito assim a Bíblia? Justamente para evitar que se forge interpretações da Bíblia, tá? No capítulo 8, nós vimos semana passada que o anjo vai mais longe. Ele não somente mostra os animais representando os impérios, como se você olhar ali a partir do verso 20, o anjo mesmo diz, aquele carneiro de 2 chifres é os reis da Média e da Pérsia. Tem como você mudar isso? Você dizer assim, não, isso aqui foi um império antediluviano que viveu. Meu amigo, não tem como. Olha aqui, o próprio anjo está dizendo. O que isso significa? O próprio anjo adota interpretação historicista, que é a que nós adotamos aqui, tá? Não é preterista, não é futurista e não é aquela interpretação do tipo, isso aqui é uma coisa simbólica que nós não conseguimos compreender, né? Tem a ver com a felicidade dos santos. Não tem esse tipo de interpretação, tá? É categórico aqui. É o Império Medo-Persa, é o Império Grego, é o Império Roma. E se eu falo do Império Roma, eu vou falar do Império dos Césares e dos Papas. Não tem como escapar disso. A Bíblia faz uma âncora forte aqui, tá bom? Então eu quero que vocês entendam esse ponto. Com esse conceito de que nós estamos lidando com Medo-Pérsia, Grécia e finalmente Roma, que é o centro aqui da atenção, nas suas duas fases, tá? Roma Imperial e Roma Papal, é que nós vamos ler agora os textos continuados aí do capítulo 8, tá? Eu vou pedir que cada um aqui, vamos começar com o Felipe ali atrás, cada um leia um verso a partir do verso 10, tá bom? Vamos ver qual é o efeito. Roma entra em cena aí. Eu vou voltar a esse verso 9, porque aqui tem um problema teológico, tá? Na Bíblia de vocês deve estar dizendo assim, de um dos chifres saiu o chifre pequeno, tá? Só que esse ponto tem uma tradução errada aí, mas nós vamos ver isso semana que vem, tá bom? Não vou perder tempo nisso hoje, tá? Vamos ao que importa mais. Então, a partir do verso 10, vamos ler até o verso 14. Do 10 ao 14. Felipe, começa então, por favor. Desceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Ele tirou o sacrifício diário e no lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões. Deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assinaladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E o 14 agora. E ele me disse, até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. Bom, esse verso 14 aí, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, né? Você pode às vezes não saber a interpretação certinha, ou você esqueceu, você já entendeu uma vez, mas esqueceu. Esse texto é famoso, tá? E nós vamos justamente fazer um estudo que vai esclarecer esse verso 14, tá? Não só dizer assim, ó, isso aqui é assim, acabou, pronto, você vai para casa almoçar. Não é isso, tá? A gente tem que entender o conceito, o que está por trás aí, e tem muita coisa. Então, nós vamos começar fazendo primeiro uma análise do ataque que Roma faz. Então, a partir do verso 9, Roma entra em cena. Olha, de um deles, esquece o dos chifres aí, tá? Eu vou explicar isso semana
que vem? De um deles, ou seja, de um dos ventos, eu vou explicar isso aí, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Veja que no capítulo anterior, no capítulo 7, a gente não tinha um animal terrível, espantoso, com 10 chifres. 3 chifres caíram e subiu um chifre pequeno. E nós entendemos que o animal terrível e espantoso era Roma na sua fase imperial. Tá bom? E o chifre pequeno que surgiu ali seria Roma, porque está na cabeça do animal terrível e espantoso, mas na sua fase papal. Perceberam? Assim como Deus, lá na estátua, dividiu as pernas de ferro como sendo Roma imperial, e ali a parte do pé de barro, de ferro ali, Roma papal, né, o período mais do ponto de vista da Europa, né, como a Europa surgiu, que foi como Roma comandava aqueles países, né, foi a mesma região. Então vejam, há uma divisão entre Roma, a sua primeira fase é imperial, a sua segunda fase é papal. Essas duas fases de Roma se preservam também aqui nesse capítulo, tá bom? Só que notem que Deus nem se deu ao trabalho mais de mostrar um animal terrível e espantoso. Ele já fez o chifre pequeno assumir as duas fases. Então aqui você vai ver que o chifre pequeno, primeiro ele persegue o povo de Deus de uma forma horizontal, ou seja, uma forma política, né? E a perguntinha básica é essa: Jesus morreu por mãos de que império? Império Romano. Em que fase do Império Romano? Sua fase imperial. Quem que estava no comando? Era um papa que estava ali e botou Jesus para morrer? Não. Era um César ali, um imperador, tá bom? Então veja, tanto Jesus quanto o povo, né, a igreja que surgiu depois, foram primeiramente perseguidos por Roma na sua fase imperial. Então um movimento horizontal, vocês vão notar isso daqui. Mas depois, tá? Roma se transforma em Roma papal e há um movimento vertical. Além do horizontal, há um movimento também vertical. Quando Roma, ela atinge o próprio céu, ela interfere no trabalho de Jesus, por isso que a gente fala vertical, tá bom? Nós vamos ver isso. Então vamos analisar agora esses textos com isso em mente, tá? A fase imperial de Roma e a fase papal de Roma. Então quando você chega ali no verso 10, olha só: cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e pisou. Veja que na Bíblia, exército dos céus tem dupla interpretação. Se você for em alguns textos, tá bom? Até mesmo o texto que o pastor citou hoje, lá de 2 Reis 22, se você caminhar ali para o 23, 24, você vai ver aparecer. Eu bati o olho ali, eu vi, achei curioso até, né? Eu já tinha visto, mas acabei me lembrando. Você vai ver essa expressão, exércitos do céu. Mas qual é o contexto que é colocado ali? Israel, idólatra, adorava o quê? Sol, a lua e o exército do céu. Então ali o contexto do exército do céu é de estrelas, tratadas como divindades, tá bom? Não é o contexto aqui. O exército do céu aqui, e tanto em Daniel quanto em Apocalipse a gente vai ver isso, que há uma tendência dos escritores tratarem o povo de Deus fiel como sendo parte do céu, e o povo de Deus, os infiéis, sendo tratados como os homens que habitam a terra. Percebeu a diferença? Então aqui o conceito dentro da literatura profética, ele tem aqui o caráter de ser o povo de Deus. Então esse poder, ele perseguiu o povo de Deus, o exército dos céus. E alguns do exército ele fez o quê? Ele lançou por terra e pisou. Roma fez isso com a igreja? Fez. Perseguiu ferozmente a igreja. Claro, não é contínuo, mas teve fases muito graves de perseguição. E a perseguição principal, que estava inclusive prevista profeticamente, a gente coloca do ano 303 até o ano 313, por Diocleciano. Tá? Então lá numa das igrejas, vocês vão notar que tem lá uma descrição: vocês sofrerão uma perseguição por 10 dias, né? Faz a referência ali a um período de 10 anos, e a história coloca, foi justamente antes de Constantino, entre aspas,
aceitar o Evangelho, né? E aí botar a igreja cristã como igreja oficial do Estado. Aí acabaram as perseguições, né? Promovidas pelo Estado, tá bom? Mas daí nós já sabemos que entra em curso uma transformação na igreja, até que a igreja assume um poder forte na Idade Média. Lembra quando nós estudamos aqui os 10 chifres, as tribos bárbaras? Aí houve um complô lá que derrubou 3 desses chifres, tá bom? E aí surgiu o chifre pequeno. O que é o surgimento do chifre pequeno, se não o início do poder de Roma papal? Perceberam? Então há um período no meio de transformação, os Césares se transformam em papas, mas o conceito é exatamente o mesmo, então guardem na sua cabeça, tá? Há uma transformação de Roma imperial em Roma papal, e essa transformação, às vezes na Bíblia, dura 1 ou 2 versos, é feita essa transformação, às vezes séculos estão envolvidos ali em 1 ou 2 versos, tá bom? Mas há uma metamorfose, mas a Bíblia deixa claro que o conceito dos Césares imperiais é o mesmo dos papas, tá? É o mesmo conceito. Tem até uma curiosidade no capítulo 11, a gente vai ver, que no momento em que está se descrevendo os imperadores, é feita uma conotação de homem vil aplicado a eles. Depois, quando há a metamorfose e quando você chega nitidamente no ponto em que você sabe que já é o papado em cena, a mesma expressão é usada, homem vil. Olha que curioso. Isso, prevaricadores. Homem vil, o mesmo conceito. Então, deixou de ser imperial, passou a ser religioso, mas é o mesmo poder tirânico, tá? E veja, aqui deixa eu fazer agora um parênteses, tá? A Bíblia não olha para o lado bom de Roma, tá? Esse é um ponto importante vocês saberem. Quem foi que patrocinou os melhores hospitais e as melhores escolas durante a Idade Média? Foi Roma, Roma papal, tá? Pessoas piedosas tomavam conta dos hospitais. Pessoas de grande sabedoria tomavam conta e formavam universidades, tá? Então o saber ali, ele era promovido pela igreja. Esse é o lado bom da Igreja Católica. Ninguém questiona isso, isso está relatado na história, tá? Porém, a Bíblia, ela fala o lado negro desse poder. Tanto o lado negro de Roma. Roma também teve coisa boa? Roma imperial? Sem dúvida. Sem dúvida. O nosso direito é romano, né? Aqui, os advogados podem falar melhor que eu, tá? As estradas, o sistema de controle, de gestão que Roma tinha era fantástico. Claro que Roma teve coisa boa, mas a Bíblia não foca nisso. Porque não interessa, isso não interessa do ponto de vista, isso não influenciou o povo de Deus, mas sim as coisas ruins do império, tanto romano quanto papal, que atacavam o povo de Deus. Isso é digno de nota. E por isso que no capítulo 7, nós vimos que aquele animal terrível e espantoso que representava Roma, foi julgado e foi queimado, tá? Por conta do que ele fez com o povo de Deus. E também o que ele fez contra o próprio Deus. Lembra da boquinha lá que falava palavras de insolência, né? Os olhos, palavras de arrogância. Ataque a Deus, querendo se colocar no lugar de Deus. Eu não sei se todos estavam aqui quando eu li algumas frases da enciclopédia produzida pelos próprios católicos, né? E que diziam algumas aspirações do Papa, ou alguns qualificativos dele. Você vê nitidamente que ele se colocava no lugar de um Deus aqui nessa terra. Tá? Hoje você não vai encontrar esse Papa falando isso, mas nos anais da história são os registros disso. Tá? O verso 11 e 12 eu acho que deixa claro essa interferência Isso aí. espiritual direta. Isso aí. Vai ser bem claro como Roma mudou a questão não política, não de perseguição, mas as questões do céu. O Exatamente. simbolismo do sacrifício. Como ele falou, exatamente o verso 11, ele não perde tempo no verso 10. Ele menciona que há uma perseguição imperial, fase imperial de Roma, mas aí ele já parte, verso 11 e 12, já se referindo ao período papal de Roma. Perceberam? Ele usa agora, para a economia, um único símbolo, que é a ponta pequena, ela age como Roma imperial e logo em seguida já como Roma papal. Tá bom? Isso. Pode aplicar os dois, né? Mas sem dúvida. Então, olha só, o verso 11, aqui que eu queria chamar a atenção. Engrandeceu-se até o príncipe do exército.
Tá? Então veja, se o exército do céu é o povo de Deus, quem é o príncipe do exército? Jesus, né? É decorrência lógica disso. E olha agora, essa parte é importantíssima, tá? Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Pergunta, quem destruiu o santuário físico dos judeus? Que era o santuário de Deus. Quem destruiu? Roma em que fase? Imperial. Roma imperial matou Jesus e destruiu o santuário, tá bom? Mas quem foi que tirou o sacrifício e se engrandeceu até o príncipe do exército? Foi Roma o quê? Papal, tá? Cuidado, algumas pessoas falam assim, tirar o sacrifício, opa, Antíoco Epifânio, que durante 3 anos e meio, lá na época do final dos reinos gregos ali, ele fez isso. Meu amigo, você não leu a Bíblia, o capítulo 25, 26 de Mateus, quando Jesus fala, a transgressão assoladora, quando virdes, me parece futuro isso, né? Ou seja, quando os exércitos da abominação desoladora de Roma, né? Porque eles eram sacrílegos, né? Eles não respeitavam divindade nenhuma judaica, né? Eles cercaram a cidade santa, Jerusalém, e destruíram o templo. Era futuro no tempo de Jesus. Não cabe essa interpretação para o passado aqui. Olha de novo o conceito da âncora histórica. Se eu acredito em Jesus, eu acho que ele sabe mais do que os outros historiadores, né? Eu tenho a impressão que ele presenciou todos os fatos da história, né? Então, se ele diz que ainda era futuro, não tem como você jogar para o passado, tá bom? Mas olha só, ele atinge nitidamente o príncipe do exército e dele tira o sacrifício diário. Primeiro ponto, tá, pessoal? Vamos considerar o seguinte, no original não existe a palavrinha sacrifício junto com o contínuo, tá bom? No original existe, eu não gosto de ficar chamando palavras, até porque eu não sou especialista em língua, para isso que eu recorro aos teólogos, mas a palavra que está aí no original é tamid, tá? Tamid significa só contínuo, tá? E tem um artigo antes, é o contínuo, tá bom? Então, o contínuo, ele deixa de ser um qualificador, ele passa a ser o quê? Um substantivo, é o contínuo. Então, dele tirou o contínuo. O que é isso? Tirou de Jesus o contínuo? O que significa isso? Nós já vamos ver. Tá bom? Então esquece aí, o sacrifício foi uma tentativa dos tradutores de tentar tornar algo um pouco mais compreensível. Tá bom? Nós vamos entender isso aí perfeitamente. Então, claramente um ataque vertical, um ataque ao céu. Tá bom? E o verso 12. O exército lhe foi entregue com, não tem de novo o sacrifício aí. O exército lhe foi entregue com o contínuo, tá? Por causa das transgressões e deitou por terra as verdades e o que fez prosperou. Então, veja só, se está falando de verdade, significa que é algum poder religioso, porque ele deitou a verdade por terra, ele desprezou a verdade, ele se colocou acima da verdade. Claramente um movimento vertical aí, na verdade assim, o verso 11 seria um movimento vertical de atingir a Deus, e o verso 12 de atingir o povo de Deus. Então ele faz um movimento duplo, tá? Se eu fosse desenhar, deixa eu ver se está ligado isso aqui ou desligou. Falei demais, ele desligou. Vamos lá. Se eu fosse desenhar, eu até já fiz esse desenho aqui para vocês, mas seria assim, olha, se eu desenhar uma faixa aqui, e aqui representa a terra, e aqui representa o céu, esse poder, em algum momento, ele começa a ficar importante, e ele tem uma movimentação nitidamente horizontal. É o verso 10 ali. É o verso 9, desculpa, né? Verso 9, verso 11, descreve ali, verso 12, ele faz uma movimentação horizontal. Mas quando ele atinge o príncipe do céu, ele faz uma movimentação vertical, tá bom? Ele continua perseguindo aqui o povo de Deus, mas ele também atacou o príncipe do exército, que é Jesus, tá? Então tem claramente essa movimentação. E a pergunta natural que vocês vão fazer agora é assim, como é que ele atacou Jesus? Jesus não está lá no céu? Como ele conseguiu atacar Jesus? Tá? Olha, a Bíblia está respondendo para a gente só precisa entender os símbolos. Quando ele fala assim, que ele deitou o contínuo, né? Tirou o sacrifício, não, tirou o contínuo do príncipe ali, deitou o santuário por terra. Quem deitou o santuário por terra, nós sabemos, foi Roma Imperial. Mas quem tirou o contínuo, ou seja, se colocou
no lugar de Jesus, né, no contínuo trabalho de Jesus no céu, ele se colocou no lugar, foi Roma papal, né? E aí, reforça no 12. O exército lhe foi entregue, ou seja, o povo de Deus lhe foi entregue, e também o contínuo. Ou seja, ele não somente atacou o povo de Deus aqui, como ele atacou o céu também, o trabalho que exerce Jesus no céu, tá? Bom, entenda por enquanto, então, que houve aqui um ataque horizontal e um ataque vertical, tá? Desse poder, e a gente precisa entender o que é isso, tá bom? Bom, a cena interrompe nesse momento, e aí o verso 13, aparece um santo, ou seja, alguém que estava na visão que Daniel estava tendo, e pergunta a outro santo, né? Ou seja, um diálogo entre dois anjos que estavam participando ali da visão. Espera aí, ele atacou o céu, até quando vai durar esse ataque ao céu? Porque se ele deitou o príncipe do exército por terra, né? Ele atacou o príncipe do exército, Jesus está obstruído de fazer o seu trabalho completo, ou pelo menos na visão das pessoas. Então a pergunta natural, até quando vai durar essa situação? Que situação terrível, até quando vai durar isso? E aí o outro santo responde essa frase enigmática que a gente conhece, que nós vamos entender. Até 2.300 dias e manhãs, né? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tá? Meu objetivo hoje, no pouquíssimo tempo que a gente tem, eu vou fazer uma introdução ao santuário aqui, tá bom? Para a gente entender. Então, me acompanhe agora que nós vamos fazer um tour de leitura muito rápido, tá bom? Para a gente conseguir entender os conceitos. Vamos falar sobre santuário. Primeira passagem, vamos lá para Êxodo, tá? Final de Êxodo. Êxodo 26. Êxodo 25, verso 8. Tá? Quem me ajuda a ler bem rápido. 25, verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Muito bem, olha só. Deus pede que Moisés então faça um santuário. Tá? Essa é a origem do ambiente chamado santuário que acompanhou o povo de Israel até o ano 70, quando foi destruído pelos romanos. Na verdade, tecnicamente, o santuário, que depois foi construído por Salomão, foi destruído pelos babilônios, vocês já viram isso aqui, né? Em 586, 585 foi destruído o santuário, foi reconstruído e depois os romanos destruíram novamente em 70, tá bom? Mas o fato é que veio uma indicação de Deus para construir um santuário. Como que funcionava esse santuário? Que móveis tinha ali? Bom, vocês têm hoje a missão de ler todo o livro de Êxodo e todo o livro de Levíticos para saber disso. Mas como pode ser que vocês não tenham tempo, vamos ler um resumo? O resumo está em Hebreus. Olha que resumo legal esse de Hebreus. Hebreus capítulo 9. Como Paulo também não tinha muito tempo, né? Não podia escrever muito, ele fez um baita resumo aqui. Esse resumo ajuda a gente a entender. Então, Hebreus 9, vamos ler do verso 1. Verso 1 até o verso 7. Vamos continuar com onde a gente parou, a lista de leitura aí, do 1 até o 7. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também o tabernáculo terreno. Foi levantado o tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam candelabros, a mesa e os pães da presença. Verso 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chamava de Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Verso 5. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados
de ignorância do povo. Muito bem, vocês viram que Paulo estava com pressa. Ele falou, ó, dessas coisas, todavia não falaremos agora pormenorizadamente. Tá? Ele estava com pressa, ele só quis apresentar o essencial. Tá? Até o verso 5, nós temos uma descrição dos móveis e compartimentos do templo. O verso 6 e o verso 7 é um baita resumo do cerimonial que acontecia. Tá? Muito resumido mesmo. Então vamos começar fazendo um desenho básico aqui do tabernáculo, tá? Para a gente entender isso de forma bem esquematizada. Tá? E vocês vão batendo com o que disse o texto aí. Bom, o tabernáculo era formado por uma tenda, tá? Que eu vou representar assim. Por que eu estou desenhando assim? Com a porta virada para o nascente do sol, porque era assim que ele se localizava mesmo. Tá? Então o sol estava aqui, ó. Tá bom? Esse tabernáculo, ele tinha também um pátio. Ok? Tanto nessa entrada, quanto aqui, existia uma cortina, né? Bom, como a própria Bíblia aí falou, como se chamava esse primeiro compartimento aqui? Santo. E esse aqui? Santíssimo. Ou Santo dos Santos. Tá? E aqui era o pátio. Ok? Bom, em termos de móveis, vocês viram a descrição aqui, tá? Como é que a gente localiza os móveis? Bom, aqui na área norte do santo, você tinha uma mesa com o quê? 2 fileiras de pães da proposição, ou seja, 6 pães, cada fileira, representando as 12 tribos de Israel, tá bom? Na parte sul do tabernáculo, o famoso menorá, né? O candelabro, né? Quantas lâmpadas tinha? 7 lâmpadas, tá bom? Fora, no pátio, tinha 2 móveis importantes. Qual era o primeiro? Logo da entrada. O altar primeiro, tá? De quem entra, o altar primeiro. Que altar é esse? É o altar de holocausto, tá? Holocausto significa morte, tá bom? Então ali que era morto. Então esse é o altar de holocausto. Logo depois, aí sim, a pia, tá? Para fazer limpeza, com água ali para os sacerdotes fazerem a limpeza. Bom, vocês notaram quando a gente leu que quando ele fala do segundo compartimento, ele fala de um altar de incenso. Vocês estão vendo ali no verso 4? Ele terminou o verso 3 falando de Santo dos Santos, ao qual pertence um altar de ouro de incenso. Aonde ficava esse altar de incenso? É o altar interno agora. Onde ele ficava? Vocês já viram o desenho? Perto da cortina, que separa o Santo do Santíssimo. Tá bom? Notem um detalhe. O altar de incenso, ele estava no santo, mas ele pertencia ao Santíssimo. Esse é um detalhe importante. Tá bom? Então, quando o sacerdote oficiava aqui, ele na verdade estava oficiando diante da arca do concerto. Tá? Só estava por uma conveniência. Qual a conveniência? É um negócio importante, para o sacerdote não morrer olhando a arca. Tá? É importante para ele. Tá? Por quê? Mesmo quando ele entrava no Santo dos Santos, a gente vai falar sobre isso, era necessário que estivesse incenso, grande nuvem de incenso ali, para que ele não presenciasse a presença de Deus diretamente e morresse. Tá? Por isso a cortina, mas entendo que esse altar pertencia ao Santo dos Santos. E o móvel mais importante, qual é? A arca do concerto. Eu estou olhando 2D de cima, tá? Mas vocês lembram que ela tinha aquelas argolas, ok? Tinha aquelas varas, aliás, todos os móveis tinham isso, né? A vara para você poder carregar. Em cima da tampa, tá? Porque isso aqui era um baú quadrado, né? O baú tinha uma tampa. Essa tampa era chamada como? Propiciatório, tá? Então, vou chamar aqui, ó, propiciatório. Como que Jesus é chamado? Ele não é o nosso propiciatório da nossa salvação? Então veja, que Jesus é representado nessa tampa, onde aparecia acima dela a glória de Deus com uma luz brilhante, tá bom? Mas em cima dessa tampa havia 2 figuras, de quê? 2 anjos com a asa cobrindo o centro do propiciatório, né? Os 2 olhando entre si, olhando para o centro, né? E aonde aparecia a luz de Deus. Então eu vou representar aqui por esses círculos, tá? Os 2 anjos aqui, tá? Essa era a arca. E o que tinha dentro? Mais importante.
A lei de Deus, mais importante, mas tinha duas outras coisas mais. O maná, um potinho de maná e a vara de Adão, aquela que floresceu para indicar que, tem uma história, vocês podem ler lá depois, tá? A vara estava cortada da árvore, não estava ligada à árvore e ela floresceu, mostrando que representava Arão como tendo autoridade ali, diante dos outros, tá? Mas isso não é o caso para hoje. Senhores, está aqui o tabernáculo. Então, na visão estática, esse é o tabernáculo que a gente tem. Agora, nós vamos entender ali o verso 6 e 7, muito rapidamente, de como funcionava a mecânica do sacrifício diário. Então, durante todos os dias do ano, a qualquer momento, o pecador poderia levar a sua oferta ali por um pecado. Tá bom? Vamos até, acho que dá tempo da gente ler, Levítico verso 1, capítulo 1. Levítico capítulo 1, vamos ver o cerimonial diário. Vamos ler do verso 3 ao verso 5, rapidamente, 3 ao 5. Levítico 1, 3 ao 5. A vara de Arão, Moisés? A vara de Arão. Ele que foi questionado o domínio dele. Então, Levítico 1, verso 3 até o 5. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele trará a porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, sacerdotes, prepararão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Muito bem, pessoal. O que acontecia todo dia, vocês podem ler depois em Levítico, tem diversos outros sacrifícios, mas a mecânica básica era sempre a mesma. E reparem o detalhe: o pecador, aqui o pecador, tá? Vou chamar ele de P, ele vem trazendo o seu novilho, tá? Ele vem aqui e o que ele faz? Está descrito aqui. O que ele faz? Primeiro põe a mão sobre o novilho. Depois ele faz o quê? Imola. Tá bom? Então essa é a parte do pecador. Veja que ele colocou a mão. Isso representa um conceito muito importante para a gente nos serviços do tabernáculo e que ajuda a gente a entender. Qual é o conceito? Esse é o primeiro conceito. É o de transferência. Que transferência aconteceu aqui? Exatamente. O que o cordeiro representa? Jesus. Tá bom? Então, quando o pecador confessa os seus pecados sobre o cordeiro, sobre a cabeça daquele cordeiro que ele vai imolar, quem que ele está pensando na verdade? Que Jesus carregou os nossos pecados. Logo, eu estou perdoado. Então, quando o pecador sai aqui, ó, ele agora é apenas um filho de Deus. Ele não é mais um pecador, né? No sentido daquele pecado específico, tá? Não no sentido de caráter. Todos somos pecadores. Mas ele sai perdoado. Então, ele chega como um pecador, trazendo um pecado, e ele sai perdoado. Uma nova chance. Isso, né? Israel tinha consciência que o cordeiro representava Cristo, porque não existe menção, né, disso no Velho Testamento. Mas eles tinham isso aí. Lembra que desde a época de Adão, né, o conceito sempre era que viria um prometido, eles aguardavam o prometido, né? Exatamente. Na verdade, a sua pergunta, eu acho que é no sentido assim, em algum momento do tempo eles perderam de vista? Certamente perderam. Então está correta a tua pergunta. Mas a lei continua sendo cumprida. Sim. Pecado, morte. Mesmo que mecanicamente eles começaram a fazer. E claro, tinham pessoas fiéis naquela época também, Ele né? tirou a folha de figueira e colocou a pele de Isso. cordeiro. Para colocar a pele de cordeiro, ele explicou. Esse cordeiro aqui está morrendo no seu lugar. Era para você morrer agora, mas você vai ser um pouquinho depois. Mas por isso que os filhos fizeram a mesma coisa. Exato. Né? E foi passando. E ainda quando chega lá na frente para Eva, ele fala, né? E você virá o descendente. Esse descendente era o descendente que cumpriria essa missão. Então, o povo sabia, né? Sabia, atrás de você. Quando você fala que ele transferia o pecado dele, a pessoa que levava o poder fazia essa transferência. Exatamente. E ele era o filho dele também imolar o cordeiro.
nesse caso era o pecado dele, então ele imolava o cordeiro. Os nossos pecados mataram Se ele Jesus. tivesse transferido o pecado e avisando a Jesus, eu estou te matando. Não eu que estou te matando, mas ali está representando a morte que Jesus teria no futuro. Pelos pecados. Né? Ou seja, os meus pecados sacrificaram a Jesus, sem dúvida. Né? É isso mesmo. Pessoal, o que acontecia daqui? Só correr um pouquinho. A primeira parte, então, transferência para o cordeiro. Depois, o sacerdote assumia aqui, o cordeiro era imolado aqui em cima, tá? O sangue dele, presta atenção para o segundo conceito, o sangue dele era tocado nas pontas do altar, o sacerdote caminhava para dentro do lugar santo, em frente ao altar de incenso, com o sangue ele tocava nas pontas do altar também, e ele aspergia na cortina, tá bom? E aí ele saía. Esse era o que era feito diariamente no serviço, tá? O que acontece se tem uma cortina e eu faço aspersão de sangue? Sujou a cortina? Ficou ali o sangue, tá? Simbolicamente, o pecado que estava com o pecador ficou no tabernáculo, sujando o tabernáculo, tá bom? Mas isso ocorria todo dia, tá? Não vamos entrar no mérito aqui. Existiam os levitas, possivelmente do ponto de vista de operar o tabernáculo, eles limpavam o tabernáculo, tá? Deus não fica em presença de sujeira, né? Provavelmente limpavam, mas simbolicamente aquele sangue ou aquele pecado ficou registrado no tabernáculo. Até quando? Até o dia do juízo. O dia do juízo era uma vez por ano. Eu vou resumir aqui para a gente não tomar muito tempo, tá? E a gente vai retomar. O que acontecia no dia do juízo? É aí que eu quero que vocês entendam, tá? Se vocês me permitirem, eu vou só ler o início do capítulo 16 agora de Levítico aí. Olha só, no verso 2. Então disse o Senhor a Moisés: diz a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, mas dentro do véu, diante do propiciatório que está na arca, para que não morra, porque aparecerá na nuvem sobre o propiciatório. Então veja só, ele não podia entrar todo o tempo no Santíssimo, ok? Porém, nesse dia especial, veja que o capítulo 16 é o dia da expiação, ele vestia uma roupa especial de linho, verso 4. Estão vendo aí? Vestirá a túnica de linho, era um dia especial. Linho era vestimenta real. É como se agora fosse acontecer uma cerimônia importante, uma cerimônia de julgamento, uma cerimônia soberana, né? E olha o verso 5. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro, tá bom? Então eu vou resumir agora o que acontecia com os bodes. Ele lançava sorte, um dos bodes era para o Senhor, verso 8, e a outra era um bode emissário, que seria mandado para algum lugar. Tá bom? Imaginaram aí? Então olha só, no dia especial eu tenho agora 2 bodes. Um representava o Senhor e o outro seria um bode representando Satanás. Tá bom? O que acontecia com o bode que representava o Senhor? Ele era morto da mesma forma que o cordeiro todos os dias. Porém, com um detalhe a menos. Qual era o detalhe a menos? Não se impunha a mão. Percebeu? Não é feita nenhuma transferência de pecados para esse bode que representava Jesus nesse dia. Esse bode era morto no mesmo holocausto. O sangue dele, o sumo sacerdote, agora é o sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo, ele tocava com o sangue as pontas da Arca da Aliança, e quando ele saía, ele vinha diante do bode que representava Satanás, que não era morto, cuidado, e ele fazia o quê? Ele impunha as mãos. Vocês podem ler depois aí no capítulo 16. No momento que ele impunha as mãos, ele está fazendo o quê? Transferindo os pecados que estavam onde? No tabernáculo, para aquele bode que representa Satanás. E o bode era enviado pela mão de um emissário para o deserto, representando os 1000 anos que Satanás vai ficar no deserto aqui na terra. Percebam que o bode não era morto, claro, ele morria por suas próprias condições,
Tá? Mas a representação vai até o milênio. Satanás carregando os pecados que foram perdoados ao povo de Deus. Percebeu o detalhe? Então aqui, olha pessoal, o segundo conceito que eu vou deixar vocês hoje é que o meio de transferência do pecador para os registros do santuário é através do sangue de Jesus. Tá? Então, se o conceito de transferência é pela imposição das mãos, o meio de transferência em que os pecados eram levados para o tabernáculo era por meio de sangue. Tá bom? Bom, semana que vem nós vamos pegar esse estudo que a gente fez aqui, muito resumido, do tabernáculo, e nós vamos entender o que tem a ver com os 2.300 tardes e manhãs. Tá? Vai ficar claro para vocês isso daí. Tá? Beleza? Até aqui, pessoal? Me perdoem pelo tempo, eu gosto de respeitar o tempo. Tá bom? Diga. Para mim, só ficou confuso uma coisa. Eu entendi o irmão falando que a pessoa, né, que cometia o pecado, ela transferia para o irmão que ela trazia. Ela é que devia. Ela mesmo matava o cordeiro. Aí a etapa seguinte é que ficava por conta. Aí o sacerdote é que pegava a carne, cozia a carne ali no altar, pegava o sangue e levava para dentro. Entendeu? Aí tinha todo o trabalho do sacerdote. Pessoal, quando vocês cometem um pecado e quando eu cometo um pecado e nós oramos para Deus, Jesus está onde? Oramos para Jesus, né? Ele está onde? Ele está no santuário, ele está ministrando no primeiro compartimento do santuário celestial. Tá bom? Porém, o julgamento que está ocorrendo agora, Jesus está ministrando na segunda parte. Tá? Jesus hoje acumula as duas funções, do sacerdote diária e do sumo sacerdote uma vez ao ano. Tá? Nós vamos entender exatamente isso semana que vem. Ok? Vamos orar? Mas ficou claro para vocês até aqui? Claro.